Isso aí, galera. Dando continuidade, agora nós vamos de fator RH ou sistema D, tá? O fator RH, agora sim nós vamos entrar naquela questão do sangue, ser positivo ou ser negativo. Essa questão do sangue ser positivo ou ser negativo tem a ver com o sistema D. O sistema D é um gene. A presença ou não do fator RH na membrana das hemácias é determinado pelos seguintes genes. Os genes Dzão ou Rzão. Então o que vai acontecer, galera? Lembra que eu falei para vocês que na hemácia lá, o glóbulo vermelho, tem uma proteínazinha que fica em volta da hemácia, que é o aglutinógeno ou aglutinogênio? Então, quem é positivo é Dzão, ou Dzão, ou Rzão, ou Rzão, vai depender da letra que você vai usar, tanto faz D ou R, tem aquele aglutinógeno na membrana da hemácia, tá? Então, a presença de fator RH foi estabelecida assim, por quê? Como é que é a história? A história é o seguinte, o cara pegou lá o sangue do macaco rhesus e injetou no coelho, aí o sangue do coelho produziu anticorpos anti-RH. Ele foi, tirou o sangue do coelho, purificou esse sangue e extraiu os anticorpos desse sangue. Aí o que ele fez? Ele começou a testar esse soro que ele tirou do sangue do coelho, que foi estimulado pelo macaco lá, tirou esse soro e fez uma solução. Aí ele começou a testar em humanos. Pegou lá, tirou uma gotinha do sangue humano, tirou o meu sangue lá, pinga lá aquele soro que ele obteve lá com o anticorpo anti-RH. Se reagiu, é positivo. Se não reagiu, é negativo. Então, a pessoa que descobriu lá fez uma experiência com o sangue do macaco rhesus, por isso que é fator RH, obteve um soro anti-RH e saiu pingando nas pessoas, e aí no sangue das pessoas, e identificando. Se reagiu é porque o sangue humano também tem aquele aglutinógeno igual ao sangue do macaco, tá? Então, e aí obteve-se o fator RH. Eles saíram fazendo os testes e aí identificaram, muitas pessoas têm esse RH positivo, outras não têm. Só que esse RH positivo e negativo, quem vai comandar a produção do aglutinógeno na hemácia lá é o gene Dzão ou Rzão. Aqui já tem dominância, lembra lá da primeira lei? Aqui já tem dominância completa, tá? E quem é negativo não tem a hemácia, o aglutinógeno na hemácia, e ele é recessivo, Dzinho ou Rzinho. E aí, gente, vocês lembram que eu falei que para sistema ABO sangue A, quem é A já tem a aglutinina anti-B. Aqui no fator RH é uma outra diferença também importantíssima, que o quê? As pessoas que são RH negativa, lembra lá que quem era O, era branquinho lá, era o carta branca, ele tinha de cara anti-A e anti-B. Então, as pessoas que são negativas, ela não possui anticorpos aglutinina pronto no sangue dela. Só que o quê? Essas aglutininas são conhecidas como anti-D. Mas as pessoas negativas podem produzir anti-D, se estimuladas com sangue RH positivo. Então isso aqui vai ser determinante na explicação da doença eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal é uma doença que acomete a doença hemolítica do recém-nascido, o sangue dos recém-nascidos lá. Nós vamos explicar ela aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam para fator RH? Primeiro, tem RH positivo e negativo para todos os tipos sanguíneos. Sangue A tem positivo, A negativo. Sangue B, B positivo, B negativo. AB, positivo e negativo, O positivo e negativo, tá? Então vamos lá. E aí as pessoas para fator RH, ela não tem a aglutinina pronta. Quem é negativo pode produzir anti-D.
Quem é negativo. Quem é positivo não vai produzir anti-D, porque senão vai produzir um anticorpo próprio do corpo dele, do sangue dele. Então ele não produz, tá? Por isso que a doação para fator RH, o negativo doa para o positivo. Quem é negativo pode doar para o positivo. E quem é positivo não é recomendado doar para o negativo. Não é recomendado, como assim, Alan? Não é recomendado, mas uma única vez é tolerável. Tolerável por quê? Vamos supor que eu seja O negativo. Cheguei, sofri um acidente aí, Deus livre guarda, mas enfim, sofri um acidente e tal, cheguei de emergência no hospital lá, só pegaram lá sangue O e pum, só que era O positivo, eu sou O negativo, para me salvar lá e recebi um sangue lá O positivo. Uma única vez, até que meu corpo reconheça que aquele sangue é um sangue muito diferente, com um detalhe muito pequenininho diferente e tal, até que produza os anticorpos, eu consigo sobreviver uma única doação. Eu sendo negativo, eu posso receber uma única doação positiva que não vai me afetar. Porque até que o meu corpo produza esse anticorpo, aquele sangue que eu recebi já me ajudou a recuperar e tal, e eu mantive vivo até dar tempo das novas células sanguíneas serem formadas no meu corpo e eu dar continuidade à minha vida. Uma única vez é tolerável, mas se eu receber uma outra doação positiva e eu já recebi uma vez positivo, o meu sistema imunológico já tem anti-D. E aí, se eu receber esse sangue, eu vou morrer. Por quê? Eu já tendo um anti-D, que foi estimulado na primeira doação, na segunda doação vai dar problema e aí estou morto, tá? Então, uma única vez é tolerável, mas não é recomendável quem é positivo doar para negativo, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui vai ser importante numa doença chamada de eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal cai muito em concursos, que é a DHRN, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Gente, primeira coisa que vocês têm que saber, quando é que essa doença ocorre? Condições para que essa doença ocorra. A mãe tem que ser RH negativo, obrigatoriamente. Essa doença só vai ocorrer se a mãe for negativo, o pai for positivo e o primeiro e o segundo filho forem positivos, tá? Ah, Alan, mas eu sou positivo. Se você é positivo, não tem problema. Agora, se você é negativo, seu marido ou seu cônjuge lá, o seu companheiro é positivo, e vocês for ter filhos, tem que fazer uma análise lá no pré-natal que a mulher vai fazer, com certeza vai identificar, a médica vai identificar e ver se tem possibilidade ou não de ter eritroblastose fetal. Então, quem é negativo, fica atento a isso aí. Negativo, pai positivo, os filhos sendo positivos, o que acontece? Gente, esse esqueminha aqui, todo mundo me zoa, mas isso aqui representa a mãe, a barriga do menino e o menino aqui dentro, tá? Faz de conta, imagina, vocês são fera para imaginar, tenho certeza que aqui vocês vão conseguir imaginar. Como que essa doença afeta o bebê lá? No primeiro filho, nem sempre ocorre essa doença. Por quê? A mãe sendo negativa aqui, o mesmo filho lá tendo sangue positivo, que é um sangue diferente, a placenta lá, os nutrientes passam da mãe para o bebê sem haver mistura de sangue. Por mais que eu junte aqui minha mão aqui, seja mais coladinha uma na outra aqui, essa mão nunca vai entrar totalmente aqui. Lá na placenta do bebê e da mãe aqui, as placentas são muito coladinhas ao ponto de o quê? Dos nutrientes da mãe passar o sangue do filho, mas o sangue dos dois não se mistura, ou não devia se misturar, tá? A não ser que aconteça alguma outra problema e tal, enfim, o certo não mistura. E aí, esse sangue aqui, ó, o que acontece? A placenta nutre o filho. Então, o primeiro filho sendo positivo, tal, ela teve a gravidez normal, tudo belezinha, feliz da vida, tudo direitinho.
E aí, no dia do parto lá, o que acontece? As contrações o rompimento dos vasos sanguíneos. No dia do parto, esses rompimentos vai causar, as contrações, vai para expulsar o bebê do útero, aí sim, aí há o contato sanguíneo no parto, aí, só que como o bebê tá saindo aqui, o que acontece? Esse sangue, ele acaba estimula produção de anti-D. Então, o que acontece? Anti-D é anti-RH. Vou colocar anti-RH para ficar mais fácil de você entender. Anti-RH. Então, o que acontece? O sangue do primeiro filho aqui, ele, na hora que o bebê sai, a placenta lá que fica, há um contato sanguíneo, até para tirar a placenta depois, fica um resquício de sangue e tal. Esse sangue acaba estimulando a mãe a produzir anti-D. Ela é negativa, ela não tem anti-RH. E aí, quando o bebê, como esse bebê já está saindo, beleza. Aí, ela estimulando o anti-RH aqui, ela produzindo o anti-RH, esse anti-RH fica pronto. Quando ela vai ter um segundo filho, ela já tem anti-RH, que é o anti-D. Se ela já tiver o anti-RH que foi estimulado e produzido a partir do parto aqui do primeiro filho, esse segundo filho pode ter no início da gravidez, na hora que está implantando lá o bebê no útero da mulher, ela pode ter pequenos sangramentos. E aí pode levar a aborto. Antigamente, uns 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, não tinha tanto recurso, não fazia acompanhamento. Os seus avós aí foram nascidos e criados na roça. Nascia na roça e tal, não tinha conhecimento disso. E geralmente engravidava uma vez, na segunda vez perdia o bebê com facilidade. Por quê? A mãe tendo anti-RH e o filho sendo RH positivo, esse sangue aqui acaba atacando o sangue do filho, porque ele é anti-RH, o filho sendo RH positivo, causa aglutinação lá e, se tiver no início da gravidez, leva a aborto. Se a gravidez estiver mais avançada, pode causar icterícia, que ela nascer bem amarelo lá, pode, dependendo, tiver no início, pode causar má formação, é uma complicação aí, tá? Por quê? É como se a mãe reconhecesse que o filho é um corpo estranho dentro dela. E aí ele vai tentar eliminar esse corpo estranho. Aí vai depender do período da gestação. Pode causar desde um aborto espontâneo, no início da gravidez, ou até mesmo má formação na criança ou aquela doença hemolítica lá, que é icterícia, que deixa a pele bem amarelada lá. Só que tem a icterícia provocada por outras coisas também, gente. Nem sempre é só do fator RH, não, tá? E aí, gente, o que acontece? As mães que... O primeiro filho, então, serve para quê? Para estimular a mãe a produzir anti-RH. No segundo filho, se ela já tiver o anti-RH ataca o filho e pode levar à doença hemolítica do recém-nascido, tá? Que é a eritroblastose fetal. Como é que a gente combate isso, galera? Combater essa doença, por incrível que pareça, como é que faz? Se a mãe é RH negativo, ela teve o primeiro filho aqui no parto, aqui, estimulou ela estimular ela a produzir anti-RH. Sabe como é que é o tratamento disso aqui? Ela toma uma vacina no primeiro filho aqui, que é o próprio anti-RH. Assim que esse primeiro bebê nasce, se ela tomar uma quantidade específica lá de anti-RH, ela não vai precisar
produzir anti-RH para eliminar aquele resto de sangue positivo que ficou dentro do útero dela. Se ela receber essa vacina logo com o anti-RH que o bebê nasceu, ela não precisa produzir. Ela não precisando produzir, ela não fica com anti-RH acumulado nela. Esse anti-RH injetado aqui é o suficiente para quê? Para eliminar esse sangue ali sem ter problema para a mãe, sem estimular a mãe. Então, quem tem esse risco aqui, que a mãe é negativo, o pai é positivo, tem chance de ter filhos positivos, vai acompanhar lá no parto. Assim que o bebê nasce, ela já toma uma vacina com o anti-RH para evitar dela mesma produzir esse anti-RH e ficar com ele acumulado no sangue dela, tá? Há alguns casos, gente, de essa doença acontecer no primeiro filho. Quais casos? A mulher precisou receber um sangue lá. Lembra que eu falei do caso da primeira aqui, não recomendado, do positivo para o negativo? A mulher sofreu um acidente, e aí ela é negativo, recebeu um sangue positivo. Aí, só que no sufoco lá, atendeu, ela sobreviveu. Aí no primeiro filho dela, se ela tiver recebido um sangue positivo, aí ela pode correr o risco de perder esse primeiro filho por eritroblastose fetal. Se ela não tiver isso, a eritroblastose fetal só vai ocorrer no segundo filho em diante, tá? Então fica aí, fica atento a isso aqui. Você tem que guardar, que a galera cobra demais. Isso aqui, ó, mãe negativo, pai positivo e os filhos positivos, tá? Isso aqui só ocorre nessas condições, mãe negativa, tá? Concurso gosta muito disso aqui, em exercício, tá?